Fala, segunda séries. Hoje nós faremos a correção das aulas realizadas no mês de junho, que foi sobre o realismo, naturalismo e também sobre o naturalismo. A primeira aula, no caso do realismo, naturalismo, realizada no dia 8 de junho. Questão de número 1. Realismo e naturalismo, com a frase como então dizíamos, o narrador tem por objetivo, principalmente, letra A, comentar um uso linguístico de época anterior ao presente da narração. B, criticar o uso de um estrangeirismo que caíra em desuso. Letra C, marcar o uso da primeira pessoa no plural. Letra D, registrar a passagem do cavaleiro diante da janela de Capitu. Ou letra E, condenar o modo como se falava no passado. A opção correta de letra é a letra A. A linguagem do realismo, ela é direta, clara, culta, descritiva, detalhada, impessoal, universal, objetiva e realista. É também baseada na realidade do cotidiano comum, marcada pela tendência ao cientificismo e a oposição do romantismo. Questão de número 2. Realismo e naturalismo, considerando-se o é certo no contexto da obra a que pertence, pode-se afirmar corretamente que as referências a Alencar e a Álvares de Azevedo revelam que, em Dom Casmurro, Machado de Assis, letra A, expôs, embora tardiamente, o seu nacionalismo literário e sua consequente recusa de leituras estrangeiras. B, negou ao romantismo a capacidade de referir-se à realidade, tendo em vista o hábito romântico de tudo idealizar e exagerar. Letra C, recusou finalmente o realismo para começar o retorno às tradições românticas que irá caracterizar seus últimos romances. Letra D, declarou que o passado não tem relação com o presente e que, portanto, os escritores de outras épocas não mais merecem ser lidos. Ou opção da letra E, utilizou, como em outras obras suas, elementos do legado de seus predecessores locais, alternando-os, entretanto, contexto e significado? Exatamente. Letra E. José de Alencar explorou em suas obras o movimento indianista. Em 1866, Machado de Assis elogiou fervorosamente a obra Iracema, de forma que o autor sentiu enobrecido. A admiração de Machado de Assis por José de Alencar era tanta que escolheu como patrono de sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. José de Alencar se preocupou em retratar sua terra e seu povo de tal forma que muitas obras suas relatam mitos, lendas, tradições, festas religiosas, usos e costumes observados por ele, com o objetivo de dar a feição do Brasil aos seus textos. Questão de número 3, da Universidade Federal do Paraná, em 2017. Elsa de Queiroz afirmava: o realismo é a anatomia do caráter.
é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Para realizar essa proposta literária, quais os recursos utilizados do discurso realista? Selecione-os na relação abaixo e depois assinale a alternativa que os contém. Preocupação revolucionária, atitude e crítica e de combate? Sim ou não? Sim. 2. A imaginação criadora. Tinha imaginação criadora no realismo? Não, eles sempre buscavam mais para a realidade. Questão de número 3. Personagens fruto da observação, tipos concretos e vivos? Sim, trazer bem a realidade. No pé da letra. Opção 4. Linguagem natural, sem rebuscamentos? Correto. Número 5. Preocupação com mensagem que revela concepção materialista do homem? Também. 6. Senso do mistério? Não. 7. Retorno ao passado? Também não. Determinismo biológico ou social? Bastante, né, pessoal? No realismo e naturalismo. Então, a opção correta é a letra B. Por que seria a letra B? No item 1, é verdadeiro, pois a prosa realista surgiu no século XIX e tinha como uma de suas funções básicas a crítica social. O item 2 é falso, pois os realistas buscavam apresentar as coisas de modo fiel àquele que eram, na realidade, sem perder-se em buscas imaginativas. O item 3 é verdadeiro, pois os personagens eram tidos como representações de tipos reais. O item 4 é verdadeiro, pois as pessoas retratadas eram geralmente miseráveis, de modo que a língua que falavam era simples. O item 5 é verdadeiro, pois os realistas são herdeiros das teorias evolucionárias de Darwin, de modo que interpretam a natureza por meio de leis materiais imutáveis. O item 6 é falso, pois o senso de mistério era uma característica da literatura gótica, recurso que os realistas muitas vezes não usavam. O item 7 é falso, pois essa estética retratava tipos do presente e não do passado. E o item 8 é verdadeiro, pois acreditavam que a natureza era determinada por forças específicas. E a aula realizada no dia 18 de junho sobre o naturalismo. Questão de número 1. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que, letra A, se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. Letra B, pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. Letra C, defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social. Letra D, analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. Letra E, estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens.
gente observa essa característica bem presente na obra do Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Então, a resposta correta é a letra E. O naturalismo apresenta um caráter mais radical que o realismo. Isso é perceptível pelas características descritivas dos personagens. O autor retrata a condição humana e sua relação de subsistência baseada na perspectiva determinista de que o homem é produto do meio em que é gerado. Questão de número 2, MAC, São Paulo. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista. Então, observe que nós teremos aqui 5 opções, dentre elas 4 corretas e uma incorreta. É para você marcar a incorreta. Letra A. As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais. B. O estilo caracteriza-se por um descritivismo intenso, capaz de refletir a visualização pictórica dos ambientes. C. Os tipos são muito bem delimitados, física e moralmente, compondo verdadeiras representações caricaturais. Letra D. Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das personagens. Letra E. Comportamento das personagens e sua movimentação no espaço determinam-lhe a condição narrativa. Então, era para você ter marcado a letra D. Porque a dimensão psicológica das personagens é uma das principais características do movimento realista. Já no naturalismo, o narrador foca nas causas e nas consequências de fatores biológicos e sociais sobre a vida dos personagens. Questão de número 3, da PUC. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Opção A. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. B. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. Pessoal, a natureza selvagem era bem urbano, né? C. A valorização da natureza rude, verificada nos poetas Árcades, se prolonga na visão naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. Olha, muito nada a ver sobre essa questão verificada dos poetas Árcades, e que vai mostrar a realidade baseada na natureza. Letra D. O naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades e do interior do Brasil. Letra E. O naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. Não, era a linguagem bem coloquial, né? Bem do dia a dia, bem povão mesmo. Então, correta é a letra A. O naturalismo tentava explicar seu posicionamento perante a condição social e humana por meio de conhecimentos científicos. Além disso, não há referência ao cenário natural, já que a prosa naturalista ela atua em um cenário urbano e que refere
a condição dos indivíduos de acordo com o meio em que estão inseridos. Questão de número 4, da FUVEST. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontaneamente. Ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloísio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? Letra A. Uma compreensão psicológica do homem. Letra B. Uma compreensão biológica do mundo. Letra C. Uma concepção idealista do universo. Letra D. Uma concepção religiosa da vida. Letra E. Uma visão sentimental da natureza. A opção correta é a letra B. Uma compreensão biológica do mundo. Como o naturalismo pretende explicar as coisas do mundo por uma visão mais científica, o fragmento apresenta uma compreensão biológica do mundo, ou seja, com base na teoria do evolucionismo. Darwin afirma que há uma adaptação e uma evolução de seres vivos e elementos da natureza, as alterações ocorridas no meio ambiente. Número 5. Analise o seguinte fragmento e responda. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a machona, portuguesa feroz, barradora, pulsos cabeludos e grossos. Aloísio Azevedo. Descrição de personagem pela acentuação de caracteres biológicos e raciais é característica do romantismo. Letra B, realismo. Letra C, modernismo. Letra D, impressionismo. Ou letra E, naturalismo. Aqui é um trecho da obra O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Então, são características do naturalismo. A opção correta, a letra E. As descrições enfatizadas em aspectos sociais e físicos são características do movimento naturalista, que visa uma descrição mais realista e, por muitas vezes, apresenta um caráter mais hostil. E aí, pessoal, espero que vocês tenham saído bem nos exercícios, que tenham feito a correção e tenham esclarecido as dúvidas. Aproveitem que está chegando as férias, que agosto a gente chega com tudo. Fiquem com Deus.